Vamos lá, gente boa! Tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar esta aula sobre os rios. Você vai aprender hoje os rios em 7 passos. Escrevam isso, os rios em 7 passos. Antes do conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e, por favor, compartilhe este canal, este vídeo com mais pessoas para que o máximo possível possam ter acesso aos conteúdos geográficos. Pois bem, vamos embora, vamos aprender os rios em 7 passos. Primeiro passo, devemos saber conceituar um rio, ou seja, trazer a definição do que vem ser um rio. Portanto, o que é rio? Os rios são cursos regulares de água que desembocam no mar, em um lago ou em outro rio. Geralmente, esses cursos de água, esses rios, desembocam no mar. Todavia, há rios dentro do próprio território brasileiro que desaguam em um rio de maior capacidade. Segundo passo, como os rios se formam. Isso aqui é muito interessante a gente conhecer. Os rios se formam através de alguns meios. Meio número 1, precipitações, ou seja, chuvas, principalmente chuvas abundantes. Segundo meio número 2, afloramento da água subterrânea, ou seja, quando as águas dos aquíferos elas afloram até a superfície, causando ali um corpo hídrico, e aquele corpo hídrico vai formar um curso d'água, ou seja, um rio. E meio número 3, através do derretimento de gelo e neve das montanhas. É isso mesmo, um rio pode ser formado por águas que se derretem em geleiras e também em montanhas. Portanto, não se esqueçam, tá? Os rios se formam através desses 3 meios. Vamos então para o terceiro passo, os tipos de rios. Nós não vamos traçar todos os tipos de rios aqui, mas os 2 principais. Os rios podem ser, em primeiro lugar, perenes, e em segundo lugar, intermitentes. Os rios perenes são aqueles que não secam. Ele passa os 365 dias do ano, ele passa pelas 4 estações do ano, verão, inverno, outono e primavera, e não corre o risco de secar. Mesmo que o volume de suas águas diminuam, ele não corre o risco de secar, porque ele é perene. É o caso, por exemplo, do rio Amazonas, do rio... Oi, dá um tchauzinho. Tchauzinho! Amém? Minha filha. Minha gente, vamos continuar. Minha filha apareceu aqui. Mas vamos lá, você perdeu o foco. Eu não vou cortar esse vídeo, tá? Vai ficar assim. Vamos lá.
Os rios são formados, ó, os rios podem ser perenes, já expliquei, e podem ser intermitentes, ok? Os rios intermitentes são aqueles rios que secam, né? Eles podem e correm o grande risco de, por exemplo, no verão secarem. E quando você passar por um tipo de rio intermitente, você só vai ver o curso dele lá, o caminho dele, né, por onde ele faz o seu curso quando está cheio. Eles não deixam de ser rios, ok? Mas são chamados de rios intermitentes. No inverno, eles estão cheios e no verão, a probabilidade de seca é verídica. Eles podem secar, ok? Pois bem, quarto passo. Devemos entender as partes de um rio, ok? Quais são, então, as partes de um rio? O rio é formado por algumas partes. Parte número 1, nascente. Na nascente é o ponto onde o rio começa o seu curso. É onde tudo está começando. Geralmente, essas nascentes são mais pelo afloramento das águas subterrâneas. Ok? Parte 2, os afluentes. Os afluentes é aquela parte onde os rios recebem águas de um rio principal. Os afluentes são os rios que desaguam em um rio principal. Parte número 3, a confluência. A confluência de um rio é o ponto de encontro entre cursos de água, entre os rios, ok? E a parte número 4 do rio é a sua foz. A foz é onde o rio termina, é onde o rio deságua. Geralmente, os rios principais, os maiores, como por exemplo, Rio São Francisco, Rio Amazonas, esses rios desaguam em oceanos. Rios menores desaguam em outro rio maior e esse rio maior vai até o oceano. Pois bem, quinta parte, quinto passo para você entender o rio. A quinta parte é a sua rede, a rede hidrográfica do rio. Porque o rio tem a rede hidrográfica, que é o conjunto total do rio, o rio principal e de seus afluentes. O rio também possui dentro disso a bacia hidrográfica, que é a área drenada por essa rede de água, né? E o rio também tem os seus divisores. Todas as bacias são delimitadas por regiões de altitude mais elevada, e essas são chamadas de divisores de água, ok? Sexto passo para entender o rio é a relação entre hidrografia, relevo e vegetação. Ok? E isso é muito interessante. Hidrografia é a água, são as águas, ok? O relevo é onde o rio vai nascer. Geralmente, os rios,
eles nascem em um ponto mais alto da superfície, que são chamados os rios de planalto. E esses rios de planalto, eles são caracterizados por ter um grande potencial, um potencial elevado no seu curso, porque como ele está nascendo na parte de cima do relevo, e geralmente o seu curso ele é inclinado, tem um declive, então essas águas vão correr com um maior potencial. Nesses rios de planalto são, por exemplo, construídas a grande parte das hidrelétricas, principalmente do Brasil. Todavia, também tem os rios de planície, que são aqueles rios mais baixos, que está geralmente em um lugar mais plano, e esses rios são mais lentos, são rios mais lentos. E no meio desses rios de planície, geralmente nós encontramos aquilo que chamamos de quê? Meandros. Os meandros são, na verdade, caminhos sinuosos ou forma de curvas. E isso se dá através da vegetação, ok? A vegetação. E a vegetação, ela é o grande fator que leva o rio a ter essas curvas sinuosas, a ter esses meandros. Pelo terreno ser plano, está na planície, e pela vegetação impedir o curso d'água, ela faz essas curvas. E aí é muito importante também a gente atentar para a importância dessa vegetação, né, à beira ou às margens do rio, porque ela desempenha um papel importante. Por exemplo, a vegetação ribeirinha, chamada de mata ciliar, é imprescindível para a preservação dos recursos hídricos, além de auxiliar na infiltração das águas. Por isso que em terrenos que não têm vegetação, a água corre, causando muita erosão. E aonde há vegetação, essa água é retida e o solo fica muito mais umidificado e ajuda até na agricultura, ok? E o 7 e último passo é entender o uso dessas águas, ok? As águas dos rios e como um todo, as águas continentais são utilizadas para alguns fins. Por exemplo, abastecimento doméstico, produção industrial, energia elétrica e transporte de pessoas e de mercadorias, como também para a irrigação. E aqui eu concluo. A irrigação, por si só, compreende 70% da quantidade usada de água, ok? Foi isso, minha gente. Você aprendeu o rio em 7 partes. Espero que esse conteúdo seja importante para você e que você leve esses ensinamentos para a sua vida. Forte abraço e até a próxima!